Pronto, agora sim. Pronto, né? Sandra, não te mandei mensagem ainda para a gente marcar a entrevista, porque eu estou em semana de provas. Tá bom, eu sei como é que é. Ó, eu vou conseguir entrar às quintas, cada 15, porque eu vou no condomínio só cada 15. Eu negociei lá com a Austânia, aí eu vou cada 15 dias, porque aí eu não perco tudo também, viu? Sim, Aí eu vou fazendo isso, tá? tá Mas bom. tudo bem. Se você quiser fazer a entrevista hoje, depois daqui, também eu estou à disposição. Eu Tá, brinco, não. vou fazer com tempo, né, Márcio? Tá, eu vou esperar o início da. Na verdade, as minhas provas terminam na semana que vem, né? Eu fico mais Tá bom. respirante. Eu estou em processo de monografia, não quero nunca mais estudar, que eu tenho que fazer avaliação, já cansei. Vai ser a Nossa, última gente. vez, a última. Uma monografia faz pouco tempo, mas agora fazendo outra eu não quero mais. Você terminou, Sandra, a graduação? Oi, deixa eu falar. Oi, tá, Kari. Tudo bem, Kari? A gente está só Oi, batendo um Karen. pouquinho rápido. Tudo! Então, eu fiz a psicologia, fiz a psicopedagogia, fiz marketing, fiz o yoga que é pós, e agora eu estou terminando a educação física, termino esse ano, que é a Eu lembro. monografia, que a educação física é adaptada para idosos, a minha monografia, né? E aí estou fazendo, mas eu não quero mais fazer prova, avaliação, quero fazer só curso livre agora, não quero mais, já cansei, né? Eu tô tendo que fazer umas disciplinas com a graduação, né? E, enfim, é uma é uma outra forma de estudo, né? Um pouco saturada. Quero só coisa livre agora. Não quero mais nada de prova. Eu também estou fazendo prova, não gosto dessas coisas mais, não. Já foi, né? Já foi meu É. tempo de fazer prova, não quero mais. Bom, vamos lá, Gisela, boa noite. Como estamos de anatomia emocional? Tem coisas a. Boa noite, boa noite. Já já vou pelo computador, estou chegando em casa. Tá, fica tranquila. Como é que tá para vocês aí? Coisas puxando, esticando, pulsando? Hoje a gente vai falar diretamente, iniciar diretamente falando sobre as agressões às formas, né? Mas sabe que uma coisa que eu acho que a gente nunca pode esquecer de refletir, na verdade, e aí eu queria trazer essa pergunta para vocês e ouvir o que vocês acham, né? Sem tentar buscar uma cola, né? Oi, Andréia, boa noite. Buscar uma cola na própria literatura do Kellerman. Se vocês pudessem responder com as palavras de vocês, nesse momento do grupo, o que é a anatomia emocional, o que vocês responderiam? Sem medo de ser feliz. Vai lá, quem quiser. Deixa, Pode ir. bom, anatomia emocional para mim é curto e grosso, pode falar um pouquinho? Pode falar, pode falar. Sem Tá precisa ser bom. rápido, não. Então vamos lá, anatomia emocional, né? Considerando, né, que as emoções elas têm algo muito forte relacionado à questão da fisiologia, então eu penso assim que a anatomia emocional está vinculada à nossa ambiência interna, tanto nos aspectos das emoções, do processo de introspecção, mas também do processo fisiológico, e a nossa ambiência externa. E aí, lembrando que você falou desde a vez, acho que foi a primeira aula, né, que esse vínculo está relacionado à nossa singularidade humana,
a nossa relação com o outro ser humano e a ambiência, o social, né? A influência que o social traz para a nossa vida. Então, eu vejo a anatomia emocional como se fosse um grupo mesmo, um grupo de coisas que estão vinculadas ao senso de si, ao senso do outro e ao senso da universalidade. Então, basicamente, para mim, é isso, tá? O que mais? Vocês podem concordar, discordar da Sandra, concordar, discordar do Kelly. Eu concordo com a Sandra e acho que vai para essa ligação de como o corpo vai reagindo e se organizando da forma possível para ir se encontrando nessas emoções, nesse sentimento, nessa troca com o outro. Eu acho que é a melhor forma que ele vai encontrando para dar conta do que nem sempre a gente consegue falar ou expressar também. Aí o corpo traz carrega essas marcas, esses imprints. O que mais? E aí, como um todo, né? Toda a minha relação, minha sexualidade, minha religiosidade, acho que está tudo impresso no meu corpo. Meu corpo traz todas essas marcas, da melhor forma que eu consegui lidar com tudo que vem me acontecendo. Bom, eu concordo, né, com vocês. E eu acho que tem uma maneira de compreender a anatomia emocional que muito me agrada. Não só me agrada, mas encontra muito sentido para mim, né? Porque acho que a questão não é me agradar ou não. Mas é compreender a anatomia emocional como um processo em que o comportamento se forma. Um processo em que o comportamento encontra uma forma. Num dado momento, num certo momento no tempo. Então, partindo do princípio que o corpo, para o Kellerman, é um processo no tempo e um contínuo somato-emocional, essa anatomia emocional, ela vai expressar esse processo, ou seja, ela vai expressar o corpo, ela vai expressar a maneira como o comportamento que esse corpo expressa em uma forma, que é uma forma, não só uma forma específica, mas é uma forma específica porque é subjetiva. Por que eu estou falando do comportamento? Porque a maneira como o corpo vai se formando, na perspectiva do Kellerman, tem uma relação íntima de como a maneira que o corpo vai se expressando. Então, forma e expressão vão estar muito próximas. Forma e expressão vão ser, em alguma medida, dependentes. Forma e expressão vão ser processos coordenados, orientados por essa camada mais íntima da experiência vivida, que é o eu. Então, se eu pensar que a experiência vivida tem algumas variáveis, algumas camadas, tem o outro próximo, tem a sociedade, tem a cultura, tem a religião, muitas vezes, ou uma fuga da religião, ou uma ausência de uma religiosidade. Tem a política, e aí por aí vai. Eu tenho várias camadas. A camada mais íntima é a camada do eu, a camada da experiência subjetiva. Então, a anatomia emocional, ela vai operar nesses lugares. Nos lugares em que a forma
e a expressão, elas caminham juntas. A forma e a expressão, em alguma medida, são dependentes, partindo do pressuposto de que comportamento é sempre um comportamento atrelado a uma certa vivência subjetiva. Nunca nenhum comportamento é dissociado de uma experiência subjetiva. Nenhum comportamento vai ser, entre aspas, oco. Nenhum comportamento vai ser expresso sem que haja, mesmo não conscientemente, uma experiência nessa camada mais íntima, que é a camada do eu. André? Dúvidas? Quando você fala na expressão, me vem muito a questão das vezes o corpo também expressar um algo vivido, mas que eu não tenho consciência. Então, quando você fala dessa expressão, não é necessariamente uma expressão consciente. Exato. E aí, através dessa expressão, que eu posso passar a ter consciência de alguma emoção ou de um vivido. Porque eu nem sempre o vivido também vai ser um vivido consciente. Sim. Até por mecanismo de defesa, ele pode ser inconsciente. Uhum. Mas ele está impresso no meu corpo. Tá. Era só para ver se estava mais ou menos, porque aí... Vocês sabem quando... Eu não sei se eu já comentei aqui, geralmente eu comento isso no curso Dança e Neurociência, mas a gente nunca tem acesso, é impossível o acesso à experiência mental do outro, né? A experiência subjetiva do outro. O máximo que a gente tem é o acesso ao comportamento do outro, né? E a gente pode, além da observação do comportamento do outro, confiar em um autorrelato que o outro nos traz, que pode alimentar a leitura que a gente tem do outro, uma vez que a gente casa o comportamento e o autorrelato. Eu digo confiar porque a gente, de fato, vai confiar nesse relato, porque é impossível saber de pronto se esse autorrelato é verdadeiro ou falso. Ok. Ainda assim, a observação do comportamento do outro nos traz uma certa leitura, que em parte consciente e em parte não consciente. E é dessa forma que a gente vai regendo as nossas relações. Pois bem, essa observação do comportamento, ela também é possível em nós mesmos, né? E parece trivial, mas é essencial. Essencial. É a velha história do sair da ilha para poder observar a ilha, do conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago, que a gente já falou aqui algumas vezes. Pois bem, qual que é a grande sacada? A grande sacada é que, ao observar o nosso próprio comportamento, que é expresso mais ou menos conscientemente, a gente não apenas pode confiar num relato, como a gente pode ter uma confiança quase certa, ou uma confiança maior, daquilo que preenche esse comportamento, que é o meu comportamento. Eu digo quase certa, porque até mesmo para os nossos recheios de comportamentos, muitas vezes existem dúvidas. Só que é um grau de confiança muito mais elevado do que o grau de confiança que a gente tem ao observar o comportamento do outro e ter o autorrelato do outro. Porque o outro pode ser muito hábil em mentir, em falsear o autorrelato.
a gente é um pouquinho mais difícil. É impossível? Não é impossível, né? Mas é um pouquinho mais difícil. Por que que eu estou puxando? Por que que eu estou puxando essa pergunta nesse momento? Né? Nesse momento. Porque essas adaptações de uma anatomia emocional frente a possíveis agressões, elas vão ter estados associados a elas, a essas agressões, memórias associadas a elas. E são esses estados, essas memórias, que vão nos ajudar a compreender o efeito dessas agressões sobre essa anatomia. Percebam então que eu estou partindo de dentro para fora. Não de fora para dentro. Então, embora parta de uma aparente análise que é externa, ou seja, de fora para dentro, de uma forma ou de um comportamento, imediatamente eu pulo para a camada mais interna para justificar essa camada mais externa. Vou dar um exemplo para melhorar o meu raciocínio. Eu posso expressar um comportamento de tensionamento, de densificação dos meus tecidos em uma determinada situação. Pode ser uma situação com a família, pode ser uma situação com o trabalho, pode ser uma situação qualquer. Mas eu tenho, em algum momento, a percepção de que eu tensiono, densifico o meu corpo em uma situação. No momento que eu tomo consciência disso, ou no momento em que isso me chama a atenção, eu não tento significar isso pela forma externa. Por exemplo, o meu corpo fechando os ombros. Né? Ok, meus ombros se fecharam ao tensionar os meus tecidos, ao densificar a minha estrutura. Né? Mas eu parto para a significação dessa densificação e desse tensionamento para a experiência interna. Então, daquilo que eu posso, no momento da situação, ler sobre mim mesmo, ou que eu posso evocar se a situação foi passada. Então, que pensamentos passaram por mim? Que memórias passaram por mim? Que sonhos passaram por mim depois ou antes? Que imagens me atravessaram? Como esse comportamento ele foi não só expresso, visto, mas principalmente como ele foi vivido. Principalmente como ele foi. O que é esse comportamento vivido? É esse comportamento que ele é visto, mas que ele tem necessariamente e principalmente uma experiência subjetiva. Existe ali... Mas exatamente essa experiência subjetiva, ela não pode acabar distorcendo todo esse sentido, esse corpo vivido, porque eu estava hoje eu estava fazendo um experimento com um cliente e eu dizia para ele, o que você está sentindo? Confiança. Mas você percebia que o corpo dele todinho dizia que não. Então, ele tinha uma percepção de confiança. Sinta seu corpo, perceba o que ele está dizendo para você. Então, esse corpo vivido, ele também não pode... Essa minha subjetividade, ela também não pode ser subvertida por esse pensamento não consciente ou distorcido do que eu desejo? Pode. Pode. E percebam o pulo do gato. Percebam o pulo do gato. Nem sempre
nem sempre essa experiência subjetiva vai ter um match com o comportamento. Que é isso que a Andrea traz. Podem haver subversões. Podem haver, por exemplo, deslumbres sobre o próprio comportamento. Isso, inclusive, vai ser muito interessante em um outro momento desse processo de evolução pessoal. Porque é nessa complexidade que a gente opera. A gente não opera necessariamente em uma linha do tempo que tem a experiência subjetiva pareada perfeitamente com o comportamento. Existem choques. Existem dualidades. A experiência subjetiva e o comportamento não podem ser vistos como verdades ou mentiras. Elas são o que são. Elas são o que são. Elas não são nem verdades, nem mentiras. Elas são o que são. Agora notem, no exemplo que a Andrea trouxe, em que há uma subversão da experiência subjetiva frente ao comportamento, por que isso nos interessa? Por que vocês acham que isso nos interessa? Muitas vezes, mais do que uma situação em que a experiência subjetiva ela está pareada com o comportamento. O que vocês acham? Por que essa dualidade, essa subversão, essa aparente desconexão ou falha nos interessa? No meu caso específico, ele me sinaliza aonde eu preciso até trabalhar com o meu cliente, para que ele consiga entrar numa congruência, numa sintonia entre o vivido, o expresso, o sentido, para que ele comece a encontrar formas de se regular e se equilibrar, de uma forma mais, nem posso dizer real, porque aí eu estou julgando, mas de uma forma mais coesa entre o sentido e o vivido e o expresso no corpo. Então, assim, para mim, sinaliza onde eu vou na minha próxima sessão, no meu próximo caminho. Na dança ou para vocês, aí não sei muito bem. O que mais, Gisele e Sandra, Stani? A gente caiu, assim, André, muito obrigado. A gente caiu numa seara maravilhosa pra gente, que é a seara das incongruências, né? Porque vai ter conflito. Horas. Conflito. Gisela, quer falar? Então, eu ia dizer que assim fica muito por um lado que essa incoerência, né, pode estar, deve estar trazendo uma ligação muito próxima a essa agressão vivida, ou algum trauma, alguma dificuldade de percepção da própria interocepção, né? Contato com a própria interocepção. E pode ter uma interseção grande com essas agressões à forma, né? De dentro para fora ou de fora para dentro, né? Porque também tem traumas de fora para dentro, anatômicos, né? Que causam, enfim, não sei se eu me fiz entender, 1000 coisas passando pela cabeça. Sim, é bem por aí, é bem por aí. Hoje a minha câmera tá difícil, tô no iPad.
Por que eu toco no conflito, né, para falar disso? Porque pensem que as agressões à forma, ou a maneira em que o meio, o meio interno ou o meio externo, modula a minha forma, elas vão trazer conflitos para essa anatomia emocional. Elas vão trazer conflitos nesse pareamento entre expressão e comportamento, que é recheado por uma experiência subjetiva. Elas vão trazer conflitos no sentido em que, por que isso acontece? Ou, como eu percebo de uma maneira distinta ao que, em média, as pessoas observam. Porque não é porque a gente não tem acesso não é porque a gente não tem acesso à experiência mental do outro que a gente não tem uma leitura aceitável do outro, inclusive na média, né, das pessoas. Acontece, vou dar um exemplo da dança. Acontece muito de a gente fazer correções e as pessoas falam assim, mas eu não estou fazendo assim. E não são correções só biomecânicas, né? Correções de passo. Às vezes são correções de intenção, correções de interpretação, correções de estilo, de olhar, né? E aí o que acontece? As pessoas muitas vezes trazem esse relato. Né? Mas eu não estou fazendo assim. Aí você, então tá assim. E aí você pergunta para o ensaiador e o ensaiador confirma, não, tá fazendo assim. Aí a pessoa, não tô. Eu tô tendo outra coisa, eu tô tendo essa experiência, que é completamente diferente daquilo que você está trazendo para mim. E é nesse choque, é nesse conflito, que esses saltos no processo de evolução pessoal acontecem. Quando a gente identifica o conflito, quando o outro identifica o conflito, mas principalmente, independente de se foi a gente ou o outro, quando a gente... O que é mais importante do que identificar o conflito? Seja nós ou seja o outro. Mais importante de identificar o conflito é aceitar o conflito. É aceitar que existe esse descompasso entre a experiência vivida e aquilo que a experiência expressa. E tudo isso acontecendo via corpo, em movimento, em formação, em uma estruturação ou formação dinâmica, em uma formação não só dinâmica, contínua no tempo. Mais uma vez, por que isso nos interessa muito? Por que isso nos interessa muito? Porque essas formas do corpo, elas nunca podem ser desconsideradas de uma certa, e aí eu vou extrapolar, tá? De uma certa forma subjetiva, ou um estado subjetivo, uma leitura sobre si, uma leitura de si, uma lente que projeta, uma lente que amplia a intimidade. E sabe o que vai nos ajudar muito nessa ampliação, nessa projeção? Essa camada meso, a camada muscular, a camada que nos faz, pela prática
acessar a intimidade, acessar essa camada mais interna, profunda. Por isso que esse comportamento que está de mãos dadas com a expressão, ele vai ser acessado pelo movimento. Ele vai ser modulado pelo movimento. Porque vai ser via experiência de movimento que isso vai poder não só ser lido, isso vai poder ser, além de ser lido, aceitado, mas isso vai poder ser reformado. Então pensem, por exemplo, em uma experiência de movimento que vocês já tenham tido, ou que vocês usam na prática de vocês, como pessoas que cuidam, como pessoas que ensinam, embora a gente ensine cuidando muitas vezes, e cuide ensinando. Como o movimento, e assim, pode ser, gente, um passo de dança, ou pode ser levar as mãos ao peito. Pode ser passar as mãos no rosto. Pode ser puxar levemente as orelhas. Como essa ferramenta, o movimento, permeia toda a discussão que a gente está construindo aqui. Como essa camada meso cria pontes entre as camadas mais externa e mais interna. Como isso modifica não só o movimento vivido naquele instante, mas a significação daquele movimento vivido no instante e a significação do passado e de um futuro próximo. Vou dar mais um exemplo. Muitas vezes acontece nas minhas aulas de pessoas chegar... Isso acontece, deve ter acontecido com você já. Mas a pessoa chega, ela faz aula e no final ela me busca para dar um relato. E ela traz um relato de algo inesperado. Ela traz um relato de algo que eu não... No guia da aula, eu não evoquei. Eu não cutuquei. Mas isso aparece. Então ela aparece, por exemplo, dizendo: nossa, eu entrei num estado de relaxamento e eu comecei a pensar no trabalho, que às vezes eu estou numa situação X e aí a minha chefe chega e aí os meus ombros tensionam, e aí eu sempre saio com uma dor de cabeça e eu nunca tinha reparado. Esse é um exemplo que já aconteceu. Tem relatos da família, tem relatos da infância, tem relatos da adolescência. Mas eu não pedi para que isso fosse buscado. Eu não toquei nesse vespeiro. Né? Eu não pedi para as pessoas, por exemplo, sintam a coluna no chão enquanto vocês refletem sobre o ambiente de trabalho de vocês. Não, eu falei assim, sintam a coluna no chão. Ponto. E aí, sentindo a coluna no chão, você vai modulando a relação do corpo com a gravidade. Consequentemente, essa modulação, ela é expressa por uma modulação da camada muscular, dessa camada meso. Né? Isso é como se a camada meso, essa camada intermediária, ela tivesse patinhas para dentro e para fora. Ela tivesse raízes para dentro e para fora. E é por isso que essa camada meso vai ser a camada para a gente reformar aquilo que as agressões formaram. Então, assim,
Quem que nós somos hoje? Nós somos hoje um produto daquilo que nós vivemos e daquilo que nós queremos ser, não é isso? Nós não somos só fruto daquilo que nós vivemos. Nós também somos frutos daquilo que nós queremos viver, que pode acontecer ou não. Mas a nossa experiência presente, ela nunca está desconectada do passado e de um futuro. A questão é que esse futuro ele é incerto, assim como foi o passado. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque aquilo que nós fazemos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós nos movimentamos, vai tocar esses dois instantes no tempo. Esse instante passado e esse instante futuro. Aquilo que foi vivido e aquilo que deseja ser vivido. E nessa projeção, nessas projeções do tempo, os conflitos vão aparecer muitas vezes. Vão aparecer conflitos, muitas vezes, na compreensão dessa projeção futura. Então, tenho casos, por exemplo, de alunas que queriam muito ser bailarinas clássicas, dançar clássico, balé clássico de repertório, né? Mas não tinham ali qualquer envolvimento com a técnica clássica que deixassem elas à vontade, mas que persistiam naquilo e desejavam aquilo, se viam aquilo, projetavam aquilo em si mesmas, até que um momento, nós temos um outro caminho. Então, aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou intencionando, aquilo que eu estou projetando, parece não condizer muito, ou não andar de forma pareada com aquilo que o meu corpo expressa. Aquilo que o meu corpo encontra sentido. E aí chega nesse momento de conflito, eu mudo a rota. Isso é muito comum quando as pessoas dão passos distintos na própria profissão ou trocam de profissão. E muitas vezes o que acontece? Conflitos emocionais profundos, né? Troca de profissão, né? André vai poder falar mais, né, mais sobre isso, a Sandra também. Que talvez atuem com isso de forma mais explícita, né? Mas troca de profissão é um chabu, assim, né? Muitas vezes é o freio ou uma arrancada no veículo. É um freio ou uma arrancada no veículo. Mas é um exemplo desse momento de um aparente descompasso e de um conflito que evoca, mais uma vez, evoca o processo de evolução pessoal que o Kellerman propõe. Agora, na proposta do Kellerman, qual a via de se viver esse processo? Não é uma via que opera na idealização sobre si mesmo, ou somente na linguagem, mas é uma via que usa o corpo, que usa essa camada intermediária. A gente fala de uma camada intermediária, mas eu acredito que é somente uma perspectiva didática. Por que eu estou falando isso? Porque, pensando no correlato biológico disso, né? Quando eu, por exemplo, faço
uma forma com o meu corpo, pode ser uma forma, por exemplo, aqui, de colocar a mão no rosto e perceber o toque, perceber o cheiro, a temperatura, de evocar, por exemplo, o peso do crânio sobre a mão e por aí vai. É claro que eu tenho uma ação muscular aqui, mas ela não está sozinha, né? Essa ação muscular, ela está preenchida, embebida, atravessada de pensamentos. Ela está preenchida de uma expressão das camadas mais externas, fisiologicamente falando, biologicamente. Né? As camadas neurais são mais externas, esse folheto embrionário mais externo. Percebe, então, que meso e ecto, e ainda endo, são separações didáticas. Não são separações práticas. Na verdade, todas essas separações presentes na anatomia emocional são didáticas. Para que a gente tenha por onde começar, né? É isso. A ideia é essa. É para que a gente tenha por onde começar. Mas depois, a gente fica um pouquinho mais confortável de misturar essas camadas. De deixar elas se atravessarem tal qual elas se atravessam na vida real. Ou na vida vivida. Não na vida organizada didaticamente. Eu acho que a didática, ou esse processo de estudo, ele serve para que a gente tenha um pouquinho mais de confiança e coragem para lidar com a vida real, né? Porque aí é igual o grande choque de quando a gente sai da apostila ou sai dos livros para a sala de aula, ou para o consultório, ou para o palco. Que é o grande choque. Né? Que você vê que aquilo não segue os passos que você aprendeu necessariamente. Algumas vezes sim, mas quase sempre não. Que muitas vezes você precisa criar novos passos que você não aprendeu e que a sua capacidade de invenção, de criação, de assimilação, de empatia e de feeling muitas vezes vai reger a lida com o outro. Isso não só para terapeutas, viu? Para qualquer profissão. Para artistas, inclusive. Tem sempre uma palavra que eu esqueço, que essa é uma palavra parecida com feeling, mas é esse, né? Uma atitude confiante, não certa, né? É uma hipótese certeira, confiante, não certa, como toda hipótese, né? Como toda hipótese. Mas você lança uma possível leitura ou uma ação confiante, uma ação confiada, uma ação corajosa, né? Fundada, né? Que tem as suas raízes nas apostilas, nos livros, nos manuais, né? Muitas profissões têm manuais. Manuais de diagnóstico, né? Manuais de avaliação, todos esses manuais que nos atravessam. E a gente estuda esses manuais, né? De trás para frente, de frente para trás, da metade, né? De várias formas. Por que eles existem, como eles foram construídos. Só que aí, na vida vivida, aquilo está embaraçado. Aquilo está muito embaraçado. Por que a gente chega aí? Ao perguntar o que é anatomia emocional? De novo, voltando ao início da nossa discussão. Por que a gente chega aqui nesse embaraçamento, nesse embaraço, né?
Quando eu penso que expressão e comportamento, eles estão caminhando juntos, e que aquilo que é visto é acompanhado daquilo que é subjetivado, aquilo que é experienciado em primeira pessoa, eu não posso esperar algo linear. Eu não posso esperar algo que é direto, algo que é completamente congruente, né? Na verdade, o que eu posso esperar é o oposto. É a incongruência, é a não linearidade. Não, na verdade, eu posso esperar. Agora, não necessariamente eu vou conseguir. Aí eu vou ter Sim. que lidar com a frustração de não conseguir essa congruência toda que eu queria conseguir. Aí é outro nó. É o nó, né? É o nó porque, assim, em uma grande medida, a gente está lidando com essa atitude frente à anatomia emocional, né? Ou uma atitude frente à vida. Né? Eu falei isso porque às vezes chegam na sala pessoas que esperam ou têm uma expectativa de uma mudança total. E aí é o que eu brinco, você pode esperar qualquer coisa. Mas entre o esperar e a gente conseguir chegar no que você espera, são duas coisas diferentes. E de repente chegar onde você não espera, seja o que você mais precisa. Então, vamos ver, vamos trabalhar com o que é possível, né? Vocês sabem que ontem eu voltei a fazer aulas de Pilates. Você trabalha com Pilates, Gisela? Ela trabalha, né? E fazia 10 anos que eu não fazia Pilates. 10 anos. Assim, a última vez que eu fiz uma aula de Pilates, eu fiz quando eu era bailarino, porque a companhia que eu dancei tinha uma parceria com uma grande instituição de Pilates no Brasil, que é o Pilates Estúdio Brasil, que é uma empresa aqui de São Paulo, da Nélia Garcia, que trouxe o Pilates para o Brasil. E eu fiz durante 5 anos Pilates. Eu fazia 2, às vezes 3 vezes por semana. Então, o Pilates foi uma prática que eu fiz muito. Né? E eu voltei ontem para fazer. E eu comecei a fazer Pilates porque eu descobri que tem um estúdio muito perto do meu apartamento. E muito bonito, é um lugar lindo. É um lugar lindo, lindo. E o Sandra, pra gente que é andrense, lugar lindo, assim, tem um espaço com, com fica no bairro Jardim. Tá. Fazer um merchan aqui, de graça, né? Vou pegar o nome deles aqui. Mas chama parará, The Pilates Center. Né? Tá. Vou E olhar. tem um lugar assim, tem um pé direito alto, assim, tem umas plantas, eu adoro planta, né? Diga-se de passagem. Tem um riachinho, assim, sabe? Um lugar bem gostoso. Aí eu passei e vi, nossa, que lugar agradável. Aí eu vou fazer uma aula. Aí fiz, adorei a aula. Comecei a fazer ontem. E aí, nessa aula experimental, eu passei 50 minutos lembrando da minha vida como bailarina. Foram 50 minutos lembrando da minha vida como bailarina. Só que tem uma adição.
né, um elemento a mais aí. Né? Eu não danço mais. Então agora eu lembro de ser, né, de como era dançar, não dançando mais. E isso tem um efeito no corpo gigantesco. De coisas que eu fazia, eu falo, nossa, meu Deus! Como? Não, onde é que tá? Né? Onde é que tá isso? Não tá, mas eu lembro que estava e não tá. E ao mesmo tempo coisas que vêm do nada, pum, né? Então assim, eu não sou uma pessoa sedentária, né? Então hoje eu basicamente nado, faço musculação e educação somática, né? Mas eu não tenho mais uma vida de prática de movimento tão regrada quanto eu tinha antes, quando eu era bailarino, né? Eu tinha aulas, né, diárias e tal. Então hoje é tudo, por exemplo, eu estou em semana de provas. A única coisa que eu fiz foi essa aula de ontem, né? Porque eu vou cortando tudo, então não é mais tão estável. Pois bem, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a aula de Pilates, ela estava lá, né? Os exercícios estavam lá. Todos eles estavam lá. E eu estava pensando, né, estava, né, presente, acionando as musculaturas, quando elas respondiam, às vezes elas não respondiam, né? Algumas coisas vinham sem eu me dar conta, que eu achava que elas não viriam mais. Algumas coisas que eu achava que viriam, não vieram. E hoje eu acordei, e hoje eu tinha aula lá e eu não acordei, eu perdi a hora. E hoje, quando eu acordei, eu estava com o corpo inteiro, né? Com aquela tensão muscular própria da atividade física, né? E eu tive sonhos muito conectados com essa fase da minha vida. E ontem ainda eu recebi minha irmã, meu irmão e meu pai. A minha irmã está indo embora, né? Do Brasil. Então, assim, eu vou, né? A minha irmã morava no Sul, eu via pouco. Agora que ela vai para a Europa, eu vou, talvez veja menos. E eu tenho uma profunda relação com a minha irmã. Então, tudo parece que, tudo parece ir ao encontro de que essa aula de Pilates, ela colocou patinhas para o Maércio bailarino, né? Colocou patinhas para o Maércio de hoje, colocou patinhas nesse momento do Maércio, muito conectado à irmã, porque eu sempre tive uma conexão muito forte com a minha irmã, né? A minha irmã é a responsável, é a responsável por eu ser artista, né? E talvez por eu estar aqui hoje, sei lá, né? Mas eu comecei por causa dela. Então, assim, por que eu tô falando disso? Por que eu tô dando esse exemplo? Porque a aula de Pilates, ela não serviu para melhorar minha postura. A aula de Pilates não serviu para eu ter menos dor, por tensão muscular ou por excesso de tensão muscular ou por uma desorganização corporal. A aula de Pilates, ela me convocou a esse relato de hoje, que eu já fiz pela manhã e que eu acordei pensando, né? Ah, mas tem que ser assim para todo mundo? Não, gente, claro que não. Tô falando que foi assim para mim. Agora, por que eu tô falando isso? Porque é uma possibilidade presente no processo formativo. A possibilidade que o movimento, em que as práticas de movimento vão operar nessas significações, nessas ressignificações.
e nessas leituras de um processo no tempo. Né? Percebam que o que eu falei aqui foi o relato de um processo no tempo do meu corpo. Né? E tudo isso aparece numa aula de Pilates. Como com certeza vai aparecer numa aula de yoga. Como também aparece numa aula de balé. Como podem aparecer numa aula de musculação. Horas. Talvez, o que falte seja essa instrução ou essa experiência. Porque assim, de novo, o instrutor de Pilates não fez perguntas sobre o meu passado. Né? Chegou um momento e falou, nossa, você tem alongamento, né? Nem parece que trabalha muito sentado, porque eu cheguei para ele e falei, eu tô trabalhando muito sentado, né? Então, não sei, ele esperava uma pessoa que, sei lá, mal alcança a coxa, né? E aí chegou um momento e falei, não, eu fui bailarino, né? Aí, no momento assim, do nada, pum, minha perna vem, assim, nossa, caramba, nossa, sua perna, né? Eu falei, é. Ele não perguntou sobre a minha família, né? Ele não me trouxe perguntas que operam nesse lugar. Mas, vocês acham que, principalmente nesse momento em que eu oriento grupos de estudo sobre isso não viria? É claro que isso viria. Porque isso vem nas minhas aulas. Isso é parte daquilo que eu evoco como discussão, não como prática. Na prática, é a prática. É a mesma orientação. Né? Ele disse, coloque seus pés paralelos. Ative os seus adutores. Ative o seu powerhouse. Conecte os glúteos. Né? Organize o crânio. Foi isso que ele me disse. Né? E aí percebam como esses pedidos vão criando patinhas. Então, uma professora que ela fala isso, eu acho genial. Ela fala assim, as coisas vão criando patinhas. Né? Ou vão criando raízes. Né? E essas raízes presentes entre a expressão e o comportamento, em grande parte, didaticamente, vão ser compreendidas pela ação, pelo movimento. Faz sentido para vocês? Eu me conecto com vocês falando isso ou tá longe? Só para... Porque assim, mesmo a agressão, não é algo vivido de forma passiva. Isso a gente vai falar hoje à noite. E adianto, é um pulo do gato. A agressão que não é vivida de forma passiva. Tá bom? Podemos? Jantar? Então nos vemos às 20. Obrigado pela presença. Até já. Tchau, tchau.